Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui novamente na nossa área de cana-de-açúcar do Colégio Agrícola, dando continuidade nas nossas aulas de produção vegetal. E para finalizarmos a cultura da cana-de-açúcar, então a gente tem que falar um pouco aí sobre as principais pragas e as principais doenças da cultura. Então hoje nós vamos falar sobre as principais pragas e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco como que seria essa identificação, quais seriam os sintomas dessas pragas, tá? Então assim, são várias as pragas que podem causar dano na cultura, dano econômico que vai afetar lá na produção, nas indústrias, na quantidade de sacarose, na quantidade de suco daquela cana, tá? Mas nós temos as principais pragas que causam dano econômico, tá? Dentre elas nós temos a broca da cana-de-açúcar, que é a Diatressa charalis, nós temos a cigarrinha da cana, temos também o besouro migdolus e temos também o bicudo, tá? Então essas são as principais pragas que podem causar prejuízo na cultura. É claro que nós temos outras pragas que podem ocorrer, como formigas, como cupins, outras espécies de lagartas também podem estar causando danos na cultura, mas essas realmente são as principais. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas. Pessoal, vamos começar aí falando então da cigarrinha da cana. A cigarrinha da cana, ela é uma praga já que causa danos na cultura há muito tempo, mas ela teve um aumento populacional e um aumento de dano econômico a partir do momento que se parou de fazer a queima das canas, principalmente no estado de São Paulo. Então, hoje se tem o hábito de fazer uma colheita de cana crua, né? O que significa isso? Uma cana onde você mantém toda a palhada da cultura. Então, quando você faz a colheita mecanizada, você acaba mantendo toda a palhada, os restos de folhas, restos de raízes no solo. Essa umidade que é mantida por conta da palhada, ela acaba favorecendo o desenvolvimento da cigarrinha. Então ela dá ali um clima mais favorável para o desenvolvimento da cigarrinha. Então, a partir do momento que se parou de fazer as queimadas dos canaviais e se manteve aí a colheita da cana crua, sem a queima, aumentou os danos causados por cigarrinha, justamente por conta dessa umidade aí que acaba favorecendo o desenvolvimento da cigarrinha. Então vamos lá, a cigarrinha, nós temos no campo a cigarrinha, o macho e a fêmea. Então vou deixar aqui a imagem para vocês. O macho, ele tem uma coloração mais avermelhada. A fêmea, ela é muito semelhante ao macho, mas ela tem uma coloração mais escura, mais puxada para o marrom. Qual que é o dano dessa cigarrinha? Então, a cigarrinha, ela vai e ela deposita os seus ovos na bainha das folhas secas, lá mais próximas do solo, tá? Quando ela deposita esse ovo, depois do tempo certo ali para eclodir, as ninfas, elas acabam penetrando ali no solo e se alimentando das raízes. Então as ninfas, os ovinhos eclodidos, as ninfas saem desses ovos e vão para as raízes para se alimentar, tá? Ali para o sistema radicular. Quando ela se alimenta do sistema radicular, ela acaba prejudicando toda a questão de absorção de água e de nutrientes. Então acaba afetando ali a parte aérea da cultura. Quando a ninfa está se alimentando das raízes, sugando a seiva ali das raízes, ela produz uma espuma, tá? Uma espuma esbranquiçada que facilita muito a identificação da cigarrinha no campo. Então aqui no colégio eu não consegui identificar nenhum foco de cigarrinha. Então você olhando bem no bacheiro da cana, próximo da touceira, próximo da raiz, você busca essa espuma, que é muito fácil de identificar. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês. Quando você encontra essa espuma ela é justamente produzida pelas ninfas, que serve como proteção quando ela estiver na fase adulta, que depois essa espuma ela acaba endurecendo. Se eu não tenho um ambiente úmido, uma palhada que mantenha essa umidade, eu não consigo manter essa espuma. Por isso que quando eu tenho anos que eu tenho um estresse hídrico, uma falta de umidade ou até mesmo eu retiro a palhada, eu acabo dificultando essa produção da espuma, que é como se fosse uma proteção ali para a cigarrinha, tá?
Depois essa ninfa, ela passa por outras fases, chegando na fase adulta. E na fase adulta, ela se alimenta do colmo, tá? Ela se alimenta do colmo e também sugando a seiva das folhas. O que vai causar de dano essa cigarrinha? Ela vai resultar em canas com os entrenós mais curtos e também canas mais finas. O que isso resulta? Em menor concentração de sacarose. Tá? E também quando eu tenho toda essa presença de cigarrinha, eu acabo tendo presença de estrias nas folhas, estrias amareladas, que depois vão ficando mais avermelhadas. Essas estrias, esses danos nas folhas, acabam afetando a capacidade de fotossíntese dessa planta também, que também vai ter uma relação direta na produção e na concentração e no armazenamento de sacarose. Tá? Então acaba que eu tenho um dano direto lá na indústria, na produção da indústria. Vamos lá, o que mais que eu tenho que falar aqui para vocês? Sim, muito importante, a questão de monitoramento. Então essa cigarrinha, ela tem um difícil controle. Por quê? Porque ela tem um hábito, não é nem noturno, ela gosta daquele momento que está passando do escuro para o claro, de manhãzinha. Normalmente é esse o hábito dela se alimentar, dela sair do solo, quando ela está na fase adulta, né? Agora, durante o dia, ela realmente se esconde, tá? Ela vai se esconder ou no solo ou mesmo dentro dos colmos, tá? Então dificulta muito aí o controle dessa cigarrinha. E é muito importante estar realizando o monitoramento. Então, para outras pragas também é muito importante essa questão do monitoramento. Então é feito aí uns 5 pontos por hectare, em zigue-zague, né, tomando cuidado de estar observando toda a área. Então, fazendo aí esses 5 pontos por hectare, depois você vai fazer a contagem de quantas ninfas eu encontrei por metro linear. Então, eu vou contando lá. Se eu encontrei 2 ninfas por metro linear, eu já preciso entrar com um controle. Tá? Eu já estou num nível de controle. Agora, se eu encontro 5, 6, 7, eu já estou num nível de dano econômico. Significa que eu já vou ter prejuízo com a presença daquela cigarrinha. Então, a cigarrinha eu não posso esperar ter a presença de muitas ali, de uma população mais alta para iniciar o controle. Até porque esse controle na cana-de-açúcar, ele é mais complicado, né? Justamente por questão de altura da cultura. Então, tudo isso acaba dificultando esse controle. O controle ele pode ser controle químico, né? Principalmente aí no momento de fazer o plantio, no momento de fazer a colheita, e daí você já vai adubando, já vai fazendo esse controle quando você corta essa cana, né? De um ano para o outro. Também é possível fazer controle cultural. Então, quando eu faço a retirada dessa palhada, eu acabo diminuindo a probabilidade de ter a cigarrinha, tá? Então, esse poderia ser um controle cultural. Outro controle que pode ser feito é estar buscando variedades que apresentem resistência à cigarrinha. Então, já existe no mercado algumas variedades, algumas cultivares que apresentam resistência à cigarrinha. Então é muito importante, principalmente quando você já tem um histórico de cigarrinha na sua área. E outro controle muito utilizado é o controle com metarrhizum, que é um controle biológico, que é quando você faz a deposição do controle biológico na área, que é um fungo verde. Esse fungo verde ele vai parasitar tanto as ninfas quanto os adultos. Então é muito importante estar realizando esse controle, principalmente o monitoramento, e não deixar aumentar o índice populacional da cigarrinha. Pessoal, a segunda praga que a gente vai falar hoje é a broca da cana-de-açúcar. Então ela em alguns lugares ela é considerada a principal praga, mas a gente não pode generalizar isso dessa forma, porque algumas regiões vai ter mais problema com a cigarrinha, tá? Então isso vai depender muito do histórico da área. Então vamos lá, a broca da cana-de-açúcar, ela já é mais antiga, né? Já é mais conhecida, mesmo antes quando você tinha a queimada da cana. Ela prefere canaviais novos. Então, como a gente tem aqui uma cana-planta, que é uma cana que foi plantada no ano passado. Então, a gente fez
todo o planejamento dessa área e plantou o primeiro ano dessa cana. Então esse ano a gente vai ter o primeiro corte. Então essa aqui seria uma cana que seria de maior interesse, mais buscada pelas brocas. Cana de primeiro ano, cana de segundo ano. Então conforme a cana vai ficando mais velha, vai diminuindo a preferência da broca da cana, tá? Então vamos lá. A broca da cana, ela na fase adulta, ela é uma mariposa. Essa mariposa, ela deposita os ovos nas folhas da cana, no formato de escamas. Eu vou deixar a imagem para vocês verem como que é fácil também de identificar quando você encontra esses ovos nas folhas da cana, pela característica que ela tem ali, que é parecido com uma escama de peixe. Após esses ovos aí eclodirem, você vai ter as primeiras lagartas. Essas primeiras lagartas, elas vêm se alimentando das folhas, raspando as folhas, até ela chegar no colmo. Quando ela chega no colmo, essa lagarta, ela vai buscar aqui os nós da cana, e aqui nos nós ela vai perfurar, tá? Quando ela perfura aqui no nó, ela acaba entrando nessa cana e abrindo galerias. O que é galerias? Ela vai se alimentando aqui do interno desse colmo e vai formando galerias, tá? Ela vai formando um caminho aqui dentro. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da cana, porque você acaba impedindo ali a ligação da raiz para a ponta e acaba dando muitos efeitos negativos. Então uma forma de estar identificando a presença da broca, da cana num canavial, é justamente estar olhando se você encontra esses orifícios bem aqui nesses nós, tá? Então é nesses nós que ela faz a perfuração, e depois que ela perfura, ela entra no colmo, e conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai se alimentando e liberando as suas fezes, tudo dentro desse colmo, tá? De modo que essas fezes também vão tampando aqui essa entrada desse orifício. Então nós temos os problemas diretos, que seria aí a quebra do colmo, porque quando ela forma essas galerias, essa estrutura aqui, ela fica mais fraca, mais fácil, causando a quebra desse colmo com ventos, tá? Ela causa também diminuição na produção de sacarose. Quando você tem um ataque de broca numa cana muito nova, então você acaba causando coração morto. O que significa isso? Quando você observa que a sua folha principal, a folha que a folha de cima, ela morre, tá? Isso significa o quê? Que aquela cana já morreu, ela já está contaminada pela broca, normalmente pela broca. Tem outras pragas que também dão esse sintoma de coração morto, tá? Mas ela também causa um dano indireto. O que significa isso? Quando ela abre esse orifício nesse nó, o que acontece? Eu acabo deixando aqui uma porta de entrada para todos os micro-organismos que eu tenho aqui no ambiente. Então fungos, bactérias, eles podem se aproveitar e estar entrando aqui para se alojarem aqui mesmo, para colonizarem essa área da cana. O que acontece? A gente tem um fungo que é o causador da podridão vermelha, que é muito característica essa ligação da broca com esse fungo. Então ele penetra aqui e deixa esse centro aqui todo avermelhado, tá? Então esse é um dano, vamos dizer assim, secundário. E essa podridão vermelha, ela acaba diminuindo muito aí a concentração e a produção de sacarose da cana. Então tem um efeito direto lá na indústria, na queda de produção. Vamos lá, é muito importante estar realizando a amostragem para a broca da cana. Então também é uma praga muito importante, que não pode ter brincadeira, não pode ficar esperando atingir um nível mais elevado para realizar o controle. Não, isso realmente não pode ocorrer. Então quando a gente fala de broca, você tem que estar realizando o monitoramento, e esse monitoramento começa com a amostragem. Tá? Então você vai lá, vai coletar uns 30 pontos por hectare, umas 30 canas. Você coleta essas canas no formato igual eu já falei para vocês, de zigue-zague, tentando pegar bem uniforme ali no seu hectare.
e você vai coletar essas 30 canas. E você vai fazer um levantamento, você vai cortar essa cana dessa forma que eu cortei, no sentido do comprimento dela, para você poder observar aqui e contar quantos orifícios que eu tenho, quantos nós brocados que eu tenho. Então você vai contar quantos nós que eu tenho no total e quantos nós que foram brocados, tá? E no final você vai fazer uma conta e vai descobrir qual que é a porcentagem de nós brocados. Se eu tiver 5% ou mais de nós brocados, eu preciso realizar o controle. E de que forma que é feito o controle? O controle ele pode ser feito o controle químico, mas também para a broca da cana tem aí um controle muito eficiente, controle biológico, tá? Que é feito com vespinhas que podem estar parasitando tanto a fase de ovo quanto a fase larval, que nós temos aí a Cotésia flavipes e o tricograma, que são duas opções excelentes utilizadas para controle da broca. São duas vespinhas muito utilizadas para o controle biológico da broca da cana, que tem muita eficiência e é muito utilizado em toda a região, em todos os canaviais do Brasil. Tá? Outra forma de controle da broca seria o uso da biotecnologia. Tá? Então o que seria isso? Seriam as cultivares transgênicas. Então a partir do ano de 2017, se eu não me engano, foi liberado no Brasil o uso de venda, né, de comercialização de cultivares transgênicas com o gene da bactéria Bacillus thuringiensis. Lembra lá, né, gente, que a gente estudou, quando a gente estudou o milho, e que teria lá o BT, que seria a característica desse milho dessa cana transgênica, que tem um gene que é retirado de uma bactéria, Bacillus thuringiensis, que esse gene apresenta uma característica tóxica para um grupo de lagartas. Dentre essas lagartas está a broca da cana. Tá? Então o uso dessas variedades, dessas cultivares resistentes aí, transgênicas, vão apresentar um controle muito eficiente para a broca da cana. Pessoal, agora dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre o bicudo. Então, o bicudo é uma praga que também é mais nova aí na cultura da cana. Ela teve maiores problemas, maiores danos econômicos a partir do momento que se teve a cana crua. Então, muito semelhante aí à cigarrinha, né? Então, antes você não tinha muita presença desse bicudo, mas agora, com a manutenção aí da palhada nos canaviais, você acabou se aumentando a população do bicudo, tá? O bicudo, ele teve a sua maior importância aí a partir do ano de 2013, foi quando começou mesmo a causar danos, e esses danos foram aumentando, ele foi aparecendo sempre em novos municípios e alertando aí os produtores, tá? O bicudo da cana, ele é muito semelhante ao bicudo do algodoeiro, que a gente ainda vai estudar na sequência, que é a principal praga aí da cultura do algodão. Porém, na cultura da cana, esse bicudo em específico, ele é o dobro do tamanho do bicudo do algodoeiro, tá? Então ele tem 4 fases, ele tem a fase de ovo, depois ele tem a fase larval, depois ele tem a fase de pupa e depois ele tem a fase de adulto. O que acontece? Os ovos, eles são depositados nas folhas, né, da cana, nas folhas dos perfilhos. Então, em canas novas, quando ela está logo após a colheita ou numa cana no início do seu desenvolvimento. Tá? Depois que ela eclode esses ovos, essas lagartinhas, elas acabam entrando no colmo e formando galerias nos colmos, mas nos colmos, nos nós basais. Deixa eu achar aqui minha cana. Então a gente tem aqui os entrenós, né? Mas quando a gente pensa que abaixo do solo, a gente ainda tem ali, que a gente chama de rizomas, tá? Então esses nós basais que ficam bem lá na base da cana, é onde o bicudo acaba se alojando, ele acaba se alojando aqui e formando galerias nesses nós basais, bem lá próximo da raiz da cana. De modo que ele impede ali toda a passagem de água, de nutrientes, ele acaba impedindo a continuação do desenvolvimento da cultura.
Então acaba amarelecendo as folhas, vai causando alguns danos ali, impedindo o desenvolvimento da cultura. Para controle do bicudo, porque ele causa prejuízos muito elevados, então você tem que estar realizando realmente o monitoramento. Tá? Então o monitoramento de acordo semelhante aí às outras pragas, você vai fazer por hectare, né? Você vai fazer ali, após a colheita da cultura, você vai fazer a coleta de 5 pontos aí, 5 touceiras aí de cana por hectare. Aí você vai fazer a coleta, vai fazer a contagem de número de touceiras atacadas. Então, daquelas touceiras que você pegou, quantas que tem a presença do ataque do bicudo, ou que você consegue identificar o bicudo. Aí, a partir daí, você vai fazer uma conta e vai encontrar a porcentagem de touceiras atacadas. Essa porcentagem ela não pode ser elevada, então acima de 3% já significa que você precisa realizar o controle. Tá? Aí o controle pro algodoeiro, pro bicudo da cana, ele pode ser o controle químico, também existe no mercado controle biológico, mas também é muito importante estar realizando a destruição das soqueiras, tá? Então assim, se eu já tenho um canavial que ele foi afetado pelo bicudo, então como esse controle ele é mais difícil de realizar, acaba que eu tenho que realizar a eliminação dessas touceiras. Então eu acabo fazendo produtos químicos e muitas vezes não é o momento de fazer não é o momento de realizar a renovação daquele canavial, porque ele ainda às vezes está no segundo, terceiro ano, mas em virtude do ataque de algumas pragas, principalmente aí o bicudo, eu acabo tendo que fazer essa destruição da touceira e iniciar aí novamente. E por último aí a gente vai falar do besouro, o besouro migdolus. É uma praga de solo que causa grandes prejuízos também na cultura, tá? Ele tem um difícil controle e isso acaba aí aumentando a sua importância, tá? Então o besouro migdolus, ele é um besouro que ataca as raízes, ele pode se aprofundar no solo aí até 5 metros de profundidade, você pode estar encontrando esse besouro. E ele vai se alimentar ali dos rizomas das raízes, dificultando aí a continuação do desenvolvimento da cultura, tá? Como que é feito o controle dessa praga? Essa praga é realizado o controle com inseticidas. Então existe alguns inseticidas de certa forma eficiente, mas é difícil você entrar em contato com esse inseto. Então é necessário usar ou um subsolador. Então são várias as alternativas que se tem para controle. Você pode no momento do plantio, junto tá fazendo a penetração ali do inseticida no suco de plantio. Também pode ser feito o revolvimento do solo, de modo que você vai estar expondo esse inseto ao sol e muitas vezes acaba realizando esse controle, mas sempre está buscando aí o auxílio do uso de inseticida, tá? Ele pode chegar a perdas consideradas, tá? 80% de produção. Ele tem aumentado os municípios que têm a presença do migdolus e também quando você tem a presença do migdolus é importante que você faça aí o manejo ideal, o controle ideal. Não espere ter uma população muito alta para realizar o controle desse inseto. Justamente por o seu aumento populacional, né, para evitar esse aumento populacional. E muitas vezes também é necessário realizar a reforma do canavial antes do tempo previsto. Então você tinha lá um canavial que poderia ter 6 cortes, ou às vezes até com capacidade para mais corte, mas você, por conta de uma praga, por conta da presença do migdolus, você acaba tendo que antecipar essa reforma. Às vezes ali com 2 cortes você acaba tendo que fazer a reforma, passando o subsolador, fazendo o revolvimento do solo para controle dessa praga.